A paz do Senhor, amados, queridos, eleitos, aleluias. Dá um brado de vitória, queridos. Deus é fiel, amém? Quero compartilhar algo com os irmãos, o que tem descarregado em sua bagagem. Quero compartilhar aqui o texto em 2 Reis, capítulo 5. Aqui no versículo 15, diz assim: Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então o que acontece aqui, amados? Minha gatinha, toda vez que eu vou filmar, ela vem. Interessante que Naamã era leproso, né? E vou ser bem objetivo. E agora ele vai até o homem de Deus. Aí Deus, usa o profeta e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então agora Naamã fica meio aborrecido, porque ele achava que o Rio Jordão era de águas turvas, então tinha rios mais limpos, então ele questionou. Então ali o Senhor, na realidade, quebrou o orgulho de Naamã. A realidade qual era, amados? Ou desce, mergulha, obedece, fica limpo, purificado, ou continua leproso. Então aquilo ali era algo que Deus colocou para que, através da obediência, Naamã fosse humilde e obediente, ele alcançaria a vitória. Então o que aconteceu? Naamã conseguiu, ele mergulhou 7 vezes, ficou purificado da sua lepra. E nisso, amados, o que acontece? Ele volta agora ao homem de Deus e quer dar presentes, onde nós lemos aqui. Só que o profeta disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. Ele não quis nada, recusou. E Naamã insistiu, o profeta recusou. Então eu entendo que nem tudo a gente deve receber, temos que perguntar ao Senhor, para que depois, aqui no caso, Naamã não poderia sair falando que ele pagou pelo milagre, Então o profeta não quis, porque Deus não atende os necessitados, por algum preço estipulado. Se assim fosse, somente seria atendido quem pudesse pagar, não é verdade? Então o profeta Eliseu achava injusto tirar proveito daquilo que Deus fizera através dele. A cura de Naamã foi um ato misericordioso de Deus, que nenhuma soma em dinheiro poderia retribuir. Agora Naamã devia servir somente a Deus em toda a sua vida. Então teve um motivo, um propósito, para o profeta não aceitar os presentes de Naamã. Mas o que eu quero ressaltar aqui é sobre Geazi. Olha só esse homem de Deus. Então Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Está aqui no versículo 20, 2 Reis capítulo 5, versículo 20. Onde nós vimos Geazi indo atrás do carro de Naamã. Então o que acontece? Ele para o carro, ele mente, ele trai Eliseu, ele mente ali para Naamã. Então pega ali algumas coisas, alguns presentes, que está aqui no texto. Pegou talentos de prata, 2 mudas de vestes. Então ele pegou esses presentes ali.
ele pegou aquilo que o homem de Deus recusou, o profeta. Então, o que Geazi carregava em sua bagagem espiritual? Qual foi o problema de Geazi? Sabe qual foi, amados? Isso tem acontecido muito nos nossos dias, chamado a ganância. Pessoas que tiram proveito, né, próprio, né, pregando a palavra de Deus. Olha só, Geazi, servo de Eliseu, tinha um coração cobiçoso e daí tentou desvirtuar o ato gracioso de Deus visando proveito próprio material. Então, assim, sabemos que na obra do Senhor existem aquelas pessoas realmente necessitadas, né? Às vezes até eu falo aqui na congregação, né? Se você trabalha muito, não tem tempo, né, para fazer a obra, então você vai promover aquele que pode, né? E tem pessoas que às vezes estão, né, no seu tempo integral na obra do Senhor. Então eu creio que tem no meu coração, eles têm que ter direito a salário, sim, irmãos, né? De receber ajuda, né? Para poder estar pregando, para poder estar indo nas favelas, nas bocas de fumo, nos hospitais, tempo integral, né? Ali na obra do Senhor. Só que aqui ele está falando de pessoas que tiram proveito próprio, pessoas que têm um coração cobiçoso, tem pessoas que estão ricas, milionárias, pregando a palavra de Deus, amados. O coração, Deus conhece o nosso coração, né? No entanto que os discípulos falaram: Senhor, os seus discípulos não lavam as mãos, né? Não fazem aquela obra de purificação primeiro para comer. E Jesus: não, que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Então, Geazi, ele visando isso, ele parou o carro. Nas suas transgressões, ele traiu Eliseu, mentiu a Naamã e Eliseu, e desonrou o nome de Deus. Então, o que isso quer dizer? Até no Novo Testamento, refere-se a pessoas semelhantes que mercadejam a palavra de Deus, né? Infelizmente, existem obreiros, né, que procuram enriquecer, acumular riquezas, né, materiais através da proclamação do sangue derramado de Cristo, oferecendo salvação aos perdidos, cura aos enfermos ou aconselhamento aos que estão em crise. Os tais se aproveitam da palavra de Deus e mercantilizam a sua misericórdia, transformando as riquezas incompreensíveis de Deus em um tesouro do Egito. Então, o que estava na bagagem de Geazi? A ganância. Fez com que ele mentisse ao profeta. E quando o profeta chega assim: onde estava o homem de Deus? Aí ele diz: eu não estava nem em um lugar nem no outro. O profeta diz assim: não foi, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou sobre o seu carro encontrar-te? Era ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Agora olha o problema. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então a lepra que Naamã foi curado, foi purificado, agora pegou. Vem cá, meu amor. Ela gosta de fazer isso, ó. Essa aqui é minha princesa, ó. Vivia na rua. Tá vendo, amados? Peguei, ó, castrei. De vez em quando ela faz isso. Quando eu quero gravar, ela pula na frente da câmera. Então, já para fechar, o vídeo não ficar muito longo, o que acontece? O que Naamã deixou no fundo do rio, né, que o orgulho, a soberba, né, ele mergulhou, por isso que ele mergulhou e deixou lá no fundo, e a sua lepra. Agora essa lepra alcança Geazi, que era homem de Deus que andava com o profeta. Olha, Naamã era chefe do exército, né, não conhecia Deus, mas Geazi já. Tá? Então essa palavra é para nós crentes também. Tá?
muitas das vezes está na presença do Senhor, mas é ganancioso, gananciosa, está fazendo a obra de Deus por proveito próprio, não é tanto por causa das almas, porque Deus conhece o coração. Mas quem vai julgar o Senhor naquele grande dia? Mas a palavra está aqui para nós, se livrar dessa bagagem, porque se você ter essa bagagem na tua vida espiritual, que é a ganância, você é um leproso espiritualmente. Então, infelizmente, né, está crescendo a cada dia, né, esses Geazis, né, homens gananciosos que se aproveitam, né, da pregação, né, oferecendo salvação, cura, né, mas na realidade estão mercantilizam, né, a misericórdia, a palavra do Senhor, transformando isso em riquezas. Então ficam ricos, né, e acabam transformando essa riqueza em tesouro do Egito, porque para Deus não tem valor algum. Então que você venha meditar nessa palavra, tá bom? E a Bíblia fala que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz e gozo no Espírito Santo. Amém, igreja? Então que Deus venha abençoar a tua vida. Peço a você que venha deixar o seu like, seu comentário e se inscreva no canal, tá bom, amados? Deus vai abençoar a tua vida grandemente. O que carregas na sua bagagem? Se for a ganância, amado, joga por terra agora, hoje, em nome de Jesus. Porque foi por causa da ganância que levou o homem de Deus a mentir, né? E nisso ele ficou leproso. Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente. Amém. Fiquem na paz.